da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, todo homem judeu. Boa noite! Jura, Janete? Vai, olha meu cunhado, gente. Vai ter live hoje, tá? Vai ter live hoje, amanhã, depois. Que gostoso! Fazendo crio e ouvindo. Não precisarei aqui voltar. Boa noite, Neide. Boa noite, Fran. Oi, Ti. Já coloca seu número aqui para eu fixar. O dom de Deus, o Messias. Esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero mais buscar. Oi, Ju! Ai, que bom! Ontem a Ju tava toda gatona, trabalhada no vermelho. Adorei, miga. O vestido, ó, arrasou. Tava linda. Ó, a Nandinha já tá aí. Vai liberar a apostila de hoje. Minha equipe já tá aqui. A Nanda já tá aqui. Thiago já tá aqui. Ó, até meu marido entrou. Falta, acho que a Ana do Cefai. Ana, você tá aí? Até meu cunhado tá hoje. Vou desintoxicar você, Guilherme. Tu és. Boa noite, Flavinha. Boa noite para todas vocês. Encontra. A Janete já falou que tava ouvindo esse louvor. Quem já ouviu esse louvor? Coloca aqui. Já conhece? Tu és. Que bom, né, amor? Que bom que as crianças também. Ó, então eu deixo mais um louvor pra vocês. Ontem a gente colocou um que era lindo, falei dele. E hoje eu deixo esse louvor também pra vocês. Anota aí pra vocês ouvirem depois. O nome dele é Tu És, tá? Você pode achar ele no Spotify ou no YouTube, tá? Mas coloca aí e deixa o Senhor ministrar você amanhã. Ó, pensa assim, são 5 dias de maratona. É muita estética, mas vocês sabem que eu sou aqui, ó, apaixonada por Jesus, né? Então, a gente tá em oração pela vida de vocês. Todas vocês que estão aqui, a gente ora pela vida de todas as pessoas que participam. Então, se sinta abençoada. Então, deixa o Senhor ministrar. Não é só 5 dias aqui de estética, é 5 dias que o Senhor vai trazer revelações pro seu coração também. E esse louvor, ele é muito lindo. Eu acabei até de gravar uma sequência de stories. Depois vocês vão lá assistir. Falando da mulher samaritana.
que é esse louvor, tá? É exatamente dessa história que está se retratando esse louvor, que é a história da mulher samaritana. Quando vocês tiverem um pouquinho mais de tempo também, coloque esse louvor, pega a Bíblia e lê a história dela. Mas leia devagar, é uma história pequena, não é muito grande, ela é pequena, mas você tem que ler devagar, porque nas entrelinhas, em cada palavra, o Senhor vai falando com você. Esse louvor fala e reconhece, na verdade, que esse encontro no poço revelou o poder e tudo aquilo que precisava ser mudado. Esse louvor fala no começo que a pessoa... Deixa eu voltar para a palavra da mulher samaritana, melhor. Esse louvor retrata a história da mulher samaritana, que na Bíblia conta que ela era uma mulher que morava na Samaria e que naquele tempo o povo judeu, que era os discípulos, que era o povo de Jesus, eles não tinham muito contato com as pessoas, né, que eram de Samaria, os samaritanos. E essa passagem é muito bacana porque Jesus ele veio para quebrar os padrões. Ele veio realmente para mostrar que não existia nada padronizado e não existe ninguém que não tenha acesso. Isso ele deixou bem claro. E esse encontro fala que Jesus encontrou uma mulher samaritana, o que na época não era normal um judeu falar com um samaritano. Nessa história fala que essa mulher, ela ia todos os dias buscar água no poço, e aí essa ida de buscar água, um belo dia, ela encontrou com Jesus. E nesse momento, Jesus, ele pede água para ela, ele pede para saciar a sede dele. E ela se assusta, fala, mas por que alguém, né, um judeu falando com uma samaritana, isso já chamou a atenção dela. E ali Jesus começa a ministrar sobre a vida dela. Ele traz algumas revelações e ele se apresenta como o Messias. Onde que eu quero chegar? Todos nós precisamos ter esse encontro no poço, assim como a mulher samaritana teve. São as oportunidades que Jesus tem de revelar que ele é Deus sobre a sua vida. Nessa palavra conta que ele é a fonte de água viva. É onde você pode se saciar, se abastecer e não sentir mais sede. Onde que eu quero chegar? Talvez você esteja, assim como a mulher samaritana, se sentindo vazia, imprópria, ou que você não está querendo, acreditando que você pode chegar na realização dos seus sonhos. Só que nesse louvor, nessa passagem, Jesus deixa bem aberto que ele veio para todos e que ele é a fonte da água viva. Então, que você almeje esse encontro, que você procure, busque esse encontro no poço, assim como um dia a mulher samaritana teve, você também pode ter esse encontro. E quando você tiver, que você seja ousada o bastante para entender as orientações que ele vai te dar e partir para uma nova fase sobrenatural. Então, a hora que você tiver tempo, você leia essa passagem, mas que acima de tudo você coloque esse louvor e você medite nisso. Faz algumas semanas, creio que faz alguns meses até, que eu venho meditando nisso. E cada vez que eu medito, o Senhor traz uma revelação diferente. Então, entenda que Ele está pronto para derramar sobre você e saciar a sua sede. Mas você precisa buscar. Então, a hora que você tiver um tempo, leia e coloque esse louvor. Beleza? Vamos começar então a nossa maratona da estética avançada. Quem estava comigo ontem, digita que eu estava. Quero ver quem são as resistentes que vão estar comigo até no último dia, até na segunda-feira que vem. Quero ver quem vai estar comigo, quem vai guardar as palavras-chave para participar do sorteio. Quem quer ganhar curso? Quem quer ganhar? A gente vai sortear curso, sonofocos, vai ter um monte de coisa, só que é no último dia, tá? É no último dia, faz favor, hein? Quero todas aqui até segunda-feira, 5 dias seguidos de Franflix. Uma maratona, hein? Maratona da estética.
E aí, como todas as lives, a gente prepara o material e presente. Para você garantir o presente de hoje, o telefone do Thiago já tá aqui. É só você mandar a mensagem pro Thiago. Oi, Thiago, eu tô na live da Fran e eu quero o presente. O Thiago vai te mandar o presente. E para você garantir o material, que seria a apostila que eu vou usar hoje, para poder ministrar para vocês um pouquinho, essa apostila tá dentro do nosso grupo VIP. Então, se você não tá no grupo VIP, que é o nosso grupo do Frandoneda Academy, você pode digitar aqui grupo VIP, que você vai cair direto, você vai receber uma mensagem no seu direct e aí essa mensagem vai te direcionar lá pro WhatsApp, você vai entrar dentro do grupo e você vai ter acesso à minha apostila, tá? Então vocês têm duas opções, dois presentes, a apostila que tá no grupo e o manual de suplementações da Fran que tá com o Thiago. E o manual tá sensacional. Pois é, Marco, Sonofocus. A gente vai sortear curso também. Vai ter curso de harmonização tecnológica. Já pensou? Já ganha o curso, ganha o Sonofocus. Vai ter um curso de harmonização tecnológica e vai ter curso também de detox metabólico. Vai ter um monte de presente. Muito mimado esse povo. Essa galera aqui da maratona é muito mimada. Então vamos lá. Ô louco, Carol. Carol já tá profetizando que vai ganhar o curso, hein? Vai ser 2 cursos. Vai ter um curso de detox, um curso de harmonização tecnológica e um Sonofocus. Só que no último dia e precisa guardar as palavras-chave. Então você tem que assistir todas as lives. Olha só. E hoje o nosso tema é sobre desintoxicação, sobre inflamação, como a gente fala isso na estética, mas muitas de vocês nem sabem o que é uma inflamação, nem sabem o que é uma paciente inflamada, nem sabem os sinais e os sintomas. Aí você sai desintoxicando todo mundo, nem sabe se precisa. Ou você acha que desintoxicação, desinflamação, é só fazer a manta térmica e tá tudo bem. Você já foi assim? Você já pensou assim? Tenho certeza que você já foi assim. Não vou mandar você comentar aqui para você não ficar constrangida. Mas hoje eu quero te falar que desintoxicação, desinflamação não é só manta térmica. Existem vários recursos e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Deixa eu colocar aqui nos meus materiais para eu não perder. E assim como a gente combinou ontem, todo mundo comentando, mandando foguinho para eu não sentir que eu tô sozinha. Senão eu fico parecendo que eu tô falando pro celular sozinha e aí me dá uma coisa ruim. Tá todo mundo aí? Thiago tá aí, Ana tá aí, Nanda tá aí? Nanda tá aí? Quem digitar aqui grupo VIP vai cair lá no grupo, Nanda? Tá ok? Todo mundo tá aí, né? Bora começar. Então, meninas, antes da gente querer trabalhar com desintoxicação, desinflamação, a primeira coisa é você saber identificar se a sua paciente está intoxicada e também inflamada e qual que é o nível dessa intoxicação e dessa inflamação. Aí você vai conseguir mensurar o tempo de preparo, você vai conseguir mensurar o que você vai ter que usar de recurso. Então, antes da gente entrar nessa parte mais clínica, eu quero dar uma revisada com vocês no que é intoxicação, no que é inflamação, e aí você vai começar a linkar com tudo que você vê em prática clínica. Você vai ver como que vai ficar fácil. Olha só. O que é intoxicação? Se você for digitar no dicionário ou você for numa forma muito rápida ali no Google, você vai ver que intoxicação é quando uma substância tóxica, ela entra dentro do organismo da sua paciente. Isso pode ser por meio de ingestão, inalação ou de maneira tópica, tá? Então, quando essa substância tóxica entra em contato com o organismo da sua paciente, ela vai produzir alguns sintomas. É como se essa substância tóxica fosse causar alguns desequilíbrios nessa paciente. Normalmente, essa intoxicação pode ser causada por algumas coisas.
como alimento, como medicação, uso excessivo de álcool, exposição a metal pesado. Então aqui você já entende que intoxicação ela pode ser definida e ela pode acontecer no meu paciente de diversas formas. Não é só alimentar. A gente tem intoxicação de diversas maneiras. Perfeito? Isso é a definição do que é intoxicação. E aí, se você for buscar o que é inflamação, inflamação, na verdade, é uma resposta natural do nosso corpo. Quando esse corpo ele está exposto a um processo de intoxicação, ou quando esse corpo está passando por um processo de lesão, por uma infecção, vai gerar uma inflamação. Essa inflamação, ela é uma resposta, na verdade, ela pode ser aguda, pode ser crônica. A maior parte das nossas pacientes é crônica, tá? Mas inflamação nada mais é que um fenômeno natural do corpo, é como se fosse a resposta dele quando esse corpo está passando por uma lesão, passando por uma infecção ou por uma exposição de alguma toxina. Perfeito? Então a gente definiu o que é intoxicação e o que é inflamação. Então perceba que não é a mesma coisa. E uma paciente que está intoxicada está totalmente linkado com inflamação. Então não tem como a minha paciente estar só intoxicada. Ela vai estar intoxicada e ela vai estar inflamada. O que vai diferenciar? O tamanho, a quantidade de intoxicação e inflamação que ela vai ter. O grau dessa intoxicação e dessa inflamação. Mas quando uma paciente ela é exposta, tá, a uma substância tóxica, automaticamente essa substância ela vai gerar uma inflamação no corpo da minha paciente. Até aqui tá bem? Todo mundo agora sabe o que é intoxicação? De maneira definida. Todo mundo sabe agora o que é inflamação. Então, intoxicação e inflamação andam juntas. Elas são amiguinhas. É uma junto com a outra. Perfeito? E quais são as causas? Quais são as principais causas que vão levar a minha paciente a ser uma paciente intoxicada, inflamada? Olha só. Infecções por bactérias, vírus, aí entra a gente. Fungos, protozoários. Então, quando uma das principais causas da inflamação, da intoxicação, fungo, protozoário, parasita. Outra causa, física ou estresse crônico. Nós falamos disso ontem, sobre o cortisol, que não deixa a paciente emagrecer. A paciente estressada, que é muito compulsiva, o cortisol está nas alturas, porque o estresse crônico também deixa a sua paciente inflamada. Nós temos também problemas neurológicos, pacientes que apresentam doenças crônicas, como lúpus, diabetes, artrite, artrose. Ela já é inflamada por si só, porque ela tem uma inflamação crônica. Mas também a gente precisa levar em consideração que exposição ao calor, cigarro, bebida alcoólica, radiação, também deixam a sua paciente inflamada e intoxicada. Então, quando a gente pensa em causas, muitas pacientes, a grande maioria, vai estar intoxicada e vai estar inflamada. Não tem para onde correr. Se o primeiro passo do seu tratamento não for uma desintoxicação e uma desinflamação, nenhum recurso eletroterápico vai agir, nenhum recurso eletroterápico vai ser eficaz se a sua paciente estiver inflamada e intoxicada. Entenda que é difícil, exatamente isso que a Carol falou, é difícil alguém não estar.
Então, se a gente já sabe que é difícil alguém não estar inflamada e intoxicada, primeiro passo para um tratamento estético qual que é? Desintoxicação, desinflamação. Lá na frente a gente vai falar dos recursos e como vocês vão fazer isso. Mas entenda que todo o tratamento, seja corporal ou facial, a primeira etapa do processo é desintoxicar, é desinflamar. E hoje a gente vai aprender como vai fazer isso. Não é só colocar na manta térmica, não é só pensar na argila verde, não é achar que usa produto ortomolecular que você está fazendo um baita de um detox. Não é. Entenda que a sua paciente, se ela estiver inflamada, intoxicada, foi por conta de ingestão ou inalação ou de maneira tópica, ela foi exposta a substâncias tóxicas, o que está atrapalhando o funcionamento do corpo dela. Então, se eu atuar apenas de maneira tópica na manta térmica e na argila verde, você concorda comigo que a sua desintoxicação é desse tamanhozinho. Então, primeiro vamos entender essas causas e aí você vai ter que entender a dimensão das ferramentas que você vai usar para poder desintoxicar a sua paciente. Beleza? Ótimo. Então, agora vocês já sabem quais são as causas. Então, calor, cigarro, bebida alcoólica, parasitas, fungos, estresse excessivo, tudo isso, quando a minha paciente está em obesidade, quando ela tem pré-diabetes, quando ela tem resistência insulínica, tudo isso são causas da inflamação no corpo dela. Perfeito? Isso tem que estar na ficha de anamnese de vocês, que no caso está na ficha que a gente liberou ontem. Então eu só estou dando sequência naquilo que a gente já começou a aprender ontem, certo? Ontem a gente aprendeu a parte mais clínica de executar a nossa avaliação. Agora você vai para aquela parte mais, vamos colocar assim, fisiológica da coisa. Você precisa entender dessa parte mais fisiológica para você depois montar o seu programa de tratamento. Beleza, essas são as causas. Todo mundo me entendendo? Se essas são as causas, como que acontece então, Fran, a inflamação? Como que acontece essa intoxicação? Se essas são as causas, como que isso vai acontecer? Então, quando o organismo da sua paciente, ele é exposto a uma substância tóxica ou que seja uma infecção, uma lesão, todo o sistema imunológico dela é ativado. É como uma colega colocou aqui no comentário. É a defesa. Então, quando essa paciente ela é exposta a uma lesão, a uma infecção, automaticamente o sistema imunológico dela é ativado. E quando ele é ativado, ele começa a liberar substâncias pró-inflamatórias, que são anti-inflamatórias. Ele começa a liberar respostas para combater esse processo. Só que essa resposta, meninas, libera muita substância no corpo. E essas substâncias são como os mediadores químicos. Então, se uma paciente, ela bebe muita bebida alcoólica, ela tem dificuldade, ela tem o hábito de consumir muita bebida alcoólica, a gente já sabe que essa é uma causa. Essa causa está mostrando o quê? Que a minha paciente está se expondo demais a uma substância tóxica, obrigando o corpo dela a liberar vários mediadores químicos. Esses mediadores, eles dilatam os vasos sanguíneos, permite a irrigação do local onde vai estar acontecendo ali a lesão, onde vai estar acontecendo, às vezes, a atuação da toxina. Só que isso obriga o corpo dela a trabalhar em uma potência máxima, desprezando os outros funcionamentos que também seriam prioridade. Então, se a minha paciente ingere muita bebida alcoólica,
ela está se expondo ali a uma toxina e obrigando o corpo dela a fazer o quê? A combater essa toxina, o que vai dificultar o funcionamento das outras áreas, das outras partes, das outras prioridades do corpo. E aí a gente começa a entender que tudo que a paciente ingere, tudo que a paciente passa, tudo que a paciente inala, talvez vai atrapalhar no seu tratamento estético. Tudo que a paciente ingere, passa e inala vai prejudicar o funcionamento do corpo dela. E aí a gente começa a entender que o próprio mercado da estética foi ampliando os horizontes para que a nossa paciente fosse um pouco mais saudável. Nós estamos aí na era dos óleos essenciais. Por quê? Aquilo que você inala faz diferença no funcionamento do seu corpo. Nós já passamos também por aquela era do quê? Da estética dos hábitos saudáveis, porque aquilo que você coloca para dentro é o que é combustível para o funcionamento do seu corpo. E aí também a gente entrou na era do quê? Dos cosméticos que são mais ecológicos, mais naturais, certo? Que são cosméticos que não tem tanta toxicidade na parte tópica. Então, ali, quando você começa a entender as causas, como que a inflamação atua, o que é o processo de inflamação e intoxicação, você começa a entender e linkar que até o mercado está caminhando para que a sua paciente não esteja exposta e que ela sempre esteja menos inflamada e menos intoxicada. Porque hoje nós já temos recursos no mercado para poder lidar com isso. E a gente já vai ver isso daqui a pouquinho, lá na frente da live. Então entenda, antes de você querer desintoxicar a sua paciente, você precisa entender o que é intoxicação, o que é inflamação, quais são as causas e como que tudo isso atua no corpo dela. E entendendo isso, você vai conseguir verbalizar melhor uma conversa com ela. Você vai conseguir orientar melhor ela. Você vai conseguir persuadir a sua paciente. Então, um dos maiores segredos para a entrega de resultado é conseguir persuadir a sua paciente. E como que eu faço isso? Entregando informação. Se você não tem a informação na ponta da língua, você não sabe como você orienta. Uma coisa é você orientar e falar, você precisa tomar suco verde, precisa fazer o escalda-pés e precisa desparasitar. E aí sua paciente, tá bom. Será que ela vai fazer? Talvez faça, talvez não faça. Mas se você orientar ela de outra maneira, então no seu caso clínico eu observei que a ação dos parasitas, eles estão interferindo no funcionamento do seu corpo. E eu vi isso nos sintomas que você tem. Eu fiz ali algumas perguntas e os sintomas que você tem, tudo encaminha para me provar que você tem alguma proliferação de parasitas no corpo. Como você me relatou, que faz tempo que você não faz uma desparasitação, a gente vai entrar nesse processo. Será que a paciente faz ou não faz? Entenda que a narrativa que você usa, a maneira que você vem se comunicando com a sua paciente, está direcionando ela a seguir as orientações ou não. E aí muitas de vocês falam, mas as minhas pacientes não seguem as orientações. Talvez a sua maneira de se comunicar não está sendo positiva e não está fazendo ela se conectar com o processo. Então, essa é a minha primeira dica da noite, hein? Primeiro, eu entendo do que é. Eu entendo, eu conheço, eu adquiro conhecimento, eu começo a desenvolver a narrativa. E aí, no momento que eu quero persuadir ela, eu entrego conhecimento. Beleza? Então, a gente já sabe o que é intoxicação, o que é inflamação, nós já sabemos quais são as causas e nós já sabemos como que acontece, certo? Agora a gente vai para a parte importante, que é quais os sintomas. Lá na ficha que a gente liberou para vocês ontem, tem uma parte que tem vários sintomas, onde a paciente vai responder, nunca tive, às vezes tenho, frequentemente tenho, certo? E aí é esses sintomas que estão lá naquela ficha de ontem que vão ajudar você a descobrir se a sua paciente está muito intoxicada e muito inflamada ou se ela está pouco intoxicada e pouco inflamada.
Porque quanto mais sintomas ela tem, mais intoxicação e inflamação ela apresenta. Opa! Então vamos para os sintomas. Tô na minha avaliação ou eu tô trabalhando a minha paciente e ela relatou que ela tem problema gastrointestinal. O que é problema gastrointestinal? Náusea, vômito, constipação, azia, tudo isso é problema gastrointestinal. Quando a sua paciente ela manifesta algum desses sintomas, é porque ela provavelmente está com um processo de intoxicação. Ou ela tem uma intoxicação crônica, que seria talvez derivada de uma doença. Vou dar um exemplo. Gastrite, por exemplo. Isso causa náusea, desconforto estomacal, azia. Então, é uma patologia que acaba deixando a sua paciente em uma inflamação crônica, certo? Então, se ela relata para você náusea, vômito, diarreia, azia, tudo isso são sintomas gastrointestinais e são sintomas que estão totalmente linkados aí com intoxicação. Mas e aí, Fran, qual o tipo de intoxicação? Para que a gente seja mais assertiva, apenas exame. Porém, já mostra para você que você vai ter que usar recursos para desintoxicar essa paciente, certo? Eu ia falar disso agora, Bruna. Toda vez que essa paciente manifesta algum desses sintomas gastrointestinais e esse sintoma vem acompanhado com o relato dela de estufamento abdominal, provavelmente é isso que a Bruna acabou de falar. Ela vai ter alguma intolerância alimentar. E aí a gente precisa descobrir. Os mais comuns são quais? Lactose, glúten, mas tem vários outros alimentos que a sua paciente pode ter ali uma aversão, uma intolerância. Então, minha paciente relatou, Fran, que ela tem constipação. Ela tem muita dificuldade de ir no banheiro. E ela fala que o abdômen dela é muito distendido. O que isso dá de alerta para nós? Isso não está na apostila, vai anotando. Isso são dados importantes. O que isso alerta para nós? Ou uma intolerância ou uma disbiose. E aí, o que eu faço? Eu vou tratar ela. Eu vou tratar ela para disbiose. Eu vou trabalhar ela para quê? Para intolerância. Ou você pode direcionar ela para realizar alguns exames mais específicos e assim você vai ter de uma forma muito clara quais são as intolerâncias que ela tem, certo? Uma paciente que apresenta problemas dermatológicos como erupção cutânea, acne, dermatite. Você já pegou algum caso clínico e aquela pele super sensível? Às vezes com acne, ou a paciente que sempre fala que a pele dela descama sozinha. Às vezes ela fala, é porque tá frio, esfriou um pouquinho, acontece isso. Ela fala, minha pele sempre descama. Aquela pele mais ferida, sensível, são sintomas dermatológicos. Já pegou alguma paciente assim? Sintomas dermatológicos é sinal de intoxicação. Pode ser tanto intoxicação oral como tópica. Todo mundo acha que às vezes é só tópico. Eu vou parar de usar aquele sérum que eu tô usando, tá fazendo mal pra minha pele. Mas às vezes é ingestão. É o que ela está comendo, não o que ela está passando. Então, sintomas dermatológicos como acne, dermatite, qualquer tipo de erupção e sensibilidade cutânea também sinaliza que a sua paciente é intoxicada, é inflamada e você vai ter que usar algumas boas condutas antes de entrar ali na fase das eletroterapias. Nós temos também sintomas neurológicos. Esse é muito comum aqui. Na clínica, dor de cabeça, insônia,
fadiga, dificuldade de concentração, tudo isso é sinal de intoxicação. E muitas vezes esses sintomas neurológicos estão linkados com parasita. Estão linkados sim com a atuação de vermes e parasitas nesse corpo. Quando você pega uma paciente com sonolência, às vezes ela fala que ela tem muita agitação no sono, tudo isso está totalmente linkado com parasita. Quando ela fala para você que ela tem, a gente às vezes acha até que é problema cardíaco, né? Batimentos cardíacos acelerados, ela relata para você que tem arritmia. Meninas, isso são sintomas sistêmicos. E são sintomas que também estão relacionados com processos inflamatórios. Dor abdominal, distensão no final do dia, retenção de líquido. Quando ela relata suor intenso, quando ela fala que ela soa muito, tudo isso está relacionado com intoxicação e inflamação. Então, lá naquela ficha de anamnese que a gente liberou para você ontem, se você tiver pelo menos 5 bolinhas grifadas daquela lá e a sua paciente relatar que é comum ela ter esse tipo de sintoma, automaticamente você precisa ter ali na sua cabeça, eu vou colocar ela no SOS Detox, no SOS da desintoxicação antes de começar qualquer eletroterapia, senão não vai dar certo. Todas as vezes que você tiver algum tipo de sintomas como esse que eu acabei de falar, tem sintomas sistêmicos também, certo? Que seria ganho e perda de peso, que seria suores, né, excessivos, tudo isso é relacionado à alteração no apetite, tudo isso é relacionado a sintomas sistêmicos. Então, nós temos sintomas gastrointestinais, sintomas neurológicos, sintomas dermatológicos e sintomas sistêmicos. Se a sua paciente tiver algum desses sintomas, pelo menos um de cada, ou que seja 2 sintomas desses, a sua paciente já precisa ter um bom processo de desinflamação e intoxicação antes do procedimento. Beleza? Até aqui tudo bem? Me conta, suas pacientes têm esse tipo de sintoma? Responde aqui na live pra mim. Responde no comentário. Suas pacientes têm esses sintomas? Ou só acontece comigo aqui na clínica? Não é possível. Porque a maioria das minhas pacientes tem todos esses sintomas, todos juntos. As pacientes de lipedema, então, meu Deus do céu. Aí é difícil, hein? Meu Pai eterno. Então, todos esses sintomas que eu acabei de falar são sintomas que fazem a sua paciente estar inflamada, estar intoxicada. Por isso, para facilitar a sua vida, você coloca esses sintomas na ficha de anamnese. E aí você só vai sinalizando, mostrando para você o grau dessa intoxicação e dessa inflamação. Se você quiser ter mais certeza do tipo da inflamação da sua paciente, o quanto ela está inflamada, você também pode pedir para ela alguns exames. Você pode pedir alguns exames com o objetivo de entender essa inflamação. Você pode trabalhar com um hemograma completo, porque ele vai indicar sinais de inflamação e sinais de infecção nesse corpo. Ali você já vai ter um parâmetro. Você pode pedir exames de função hepática e renal para avaliar a capacidade dela de intoxicar, de desintoxicar. Às vezes ela tá com uma inflamação e uma intoxicação crônica já, e isso comprometeu a função hepática e renal dela. E aí, como que eu vou saber disso? Com um exame que vai avaliar essa capacidade. Você pode pedir exames de urina, exames onde você vai entender sobre os metais pesados.
Você vai entender a verificação. Quando a gente fala de exames de metais pesados, exposição a metal pesado, está muito correlacionado com os cosméticos que ela usa. Então, muitas pacientes têm essa intoxicação, mas é por conta da cosmetologia que ela está utilizando, tá? Então, se eu quero ser mais assertiva, ali para entender os níveis de intoxicação e inflamação da minha paciente, o que eu faço? Eu posso pedir exames. Eu posso pedir exames para entender a fundo o grau dessa intoxicação e dessa inflamação. Fran, o detox hepático injetável, acha válido? Eu nunca fiz, Carol, o injetável. Mas, sinceramente, eu acho que é válido tentar. Sabe por quê? É muito estressante, muito difícil fazer o detox hepático oral, né? É bem complicado fazer aquele detox hepático com sal amargo. É difícil demais. E as pacientes, muitas não conseguem chegar até o final. Eu acho que é válido pensar num recurso injetável. Talvez mais fácil, tá? Até aqui tudo bem? Então, se eu quiser ter um diagnóstico mais assertivo, eu posso pedir exames. Aí eu vou ter ali um pouco mais de clareza na intoxicação da minha paciente. Mas, Fran, eu não sei ler exame, eu não tenho especialização nisso. O que eu faço? Eu vou diretamente montar um programa de tratamento assertivo para poder limpar a minha paciente, para poder desinflamar ela e assim eu ter sucesso no meu tratamento, tá? Constatei que a minha paciente está inflamada, está intoxicada. O que eu devo fazer? Agora a gente vai para aquela parte que eu adoro, né? Que é a parte clínica. Pega o papel e a caneta, se você não pegou ainda, porque agora chegou a parte clínica. Eu olhei para minha paciente, vi que ela está intoxicada, ela está inflamada. Quais recursos, quais ferramentas, o que eu preciso fazer para desintoxicar e desinflamar minha paciente? Assim como eu falei ontem, o emagrecimento tinha pilares e a sua desintoxicação, o seu processo de desintoxicação e desinflamação precisa ter 4 pilares. Então, não é só a manta térmica, é 4 pilares necessários, eles andam em conjunto para você fazer um bom processo de desintoxicação e desinflamação. Anota aí o primeiro pilar para o meu processo inicial. Então, eu quero começar um tratamento de crio, de gordura, de enzima, de flacidez, de pele, principalmente para melasma, tá? Qualquer tratamento que eu for realizar, seja corporal ou facial, a primeira fase é a fase da desintoxicação e da desinflamação. E eu preciso usar 4 pilares. Primeiro pilar, suplementação. Então, por que você ganhou um guia de suplementação? Você que está assistindo a aula hoje, que quer ganhar o meu guia de suplementação, que vai mandar mensagem para o Thiago para você poder receber. Por que a gente liberou um guia de suplementação? Porque uma das bases da sua desintoxicação é a suplementação. É você suplementar a sua paciente a ponto de equilibrar todos os níveis de toxicidade desse corpo. É você suplementar a sua paciente a ponto de ter recursos que vão promover a desinflamação. Quer que eu seja um pouco mais específica? Suplementos que não podem estar fora do processo de desintoxicação e desinflamação. Ômega, cúrcuma, magnésio de malato, vitamina C. São 4 potentes antioxidantes que contribuem de uma maneira muito intensa para qualquer processo de desintoxicação e desinflamação. Então entenda, a suplementação é um dos pilares da minha etapa de desintoxicação e desinflamação. Os melhores suplementos: ômega, cúrcuma, magnésio de malato e vitamina C. Esses não pode faltar. Aí, Fran, como que eu faço? Faço uma fórmula só? Talvez. Coloca aí cúrcuma, magnésio, vitamina C em uma fórmula, o ômega 3 em outra, mas é necessário a presença desses ativos
para que você consiga fazer uma boa e eficaz desinflamação. Ontem eu mandei mensagem para ele e não recebi o retorno. Genilza, tem certeza? Esse número você salvou certinho? Tiago, você vê isso para mim? Chama ela aí, Tiago, para mandar o material. Então, suplementação é uma base. Vou fazer um processo. Fran, tô vendendo para minha paciente o pacote Show Gordura, 5 enzimas. Qual que é a primeira etapa? Bom, antes de colocar qualquer enzima, reserva 2 semanas, por favor, e faça uma desintoxicação e uma desinflamação. Antes de você colocar qualquer ativo lipolítico no injetável dela. Por favor, hein? Então, suplementação é uma das bases. A colega perguntou do Reverastrol, certo? Ele é um antioxidante também, porém ele é um ativador mitocondrial. É um ótimo recurso antes da crio. Dependendo do tratamento que você vai fazer, se for desinflamar a sua paciente para criolipólise, é uma ótima opção. Só que ele não é um ativo barato, tá? Ele é um ativo um pouco mais caro, tá bom? Gente, mas vocês estão chamando ele no WhatsApp? Para receber o presente com o Thiago, tem que chamar ele. Salva o número e coloca: Thiago, eu tô na live da Fran, eu participei da live da Fran, me manda. Então, beleza, o Thiago vai chamar vocês, tá? Vou continuar aqui. Então, primeiro pilar, suplementação. Acesse o guia. Então, o guia que vocês estão ganhando de presente, tira um tempo para vocês poderem ler, tá? Tirem um tempo, eu coloquei muitas coisas lá. Tem fórmula de tudo quanto é jeito. Então, tire um tempo, analise as fórmulas, tá? Entenda, conheça elas. Não pega só e imprime ou receba e nem olhe. Não seja só mais um e-book aí na sua lista. Pegue o material e use na sua prática clínica, tá? Então, suplementação é o primeiro pilar. Segundo pilar, terapia complementar. E essa eu adoro. Então, o segundo pilar do meu processo de desintoxicação, quero desintoxicar minha paciente. Eu posso ter um programa só disso, só de desintoxicação e desinflamação. Ou eu posso pegar toda essa visão e colocar o quê? Dentro dos meus programas de tratamento. Antes de fazer qualquer coisa, a primeira etapa do meu tratamento é desintoxicar e desinflamar. Beleza? O segundo pilar é terapia complementar. E o que seria isso? São ferramentas que complementam o meu processo. E uma das ferramentas é a desparasitação. A desparasitação é uma das ferramentas que você vai ter para ajudar essa paciente a diminuir os sintomas de inflamação e intoxicação que ela tem. Lembra da insônia, da agitação, lembra da arritmia que ela tem, que às vezes ela vai relatar isso para você nos sintomas. Lembra da dor de cabeça, da dificuldade de concentração, lembra dos sintomas? Tudo isso está correlacionado com o parasita. Então, uma das ferramentas de terapia complementar que eu vou utilizar no meu programa de tratamento vai ser a desparasitação. Essa desparasitação pode ser via tintura, pode ser via medicamentosa. Aí você vai escolher qual a forma que você acha mais necessário para você desparasitar a sua paciente. Mas é necessário, sim, desparasitar a sua paciente. A cada 6 meses, a paciente precisa passar por um processo de desparasitação. E aí, todas as vezes que você for desparasitar uma paciente, o ideal não é desparasitar só ela, mas também a casa com quem ela mora. Então, processo de desparasitação é uma das ferramentas de terapia complementar das nossas etapas de desintoxicação e desinflamação. Outra parte importante, que também é um recurso de terapia complementar,
é a desintoxicação intestinal. Não adianta eu fazer a desparasitação e depois não limpar esse intestino. É como se eu resetasse o intestino da minha paciente. Então, o detox intestinal é resetar a parte do intestino. Então, nós necessitamos executar um detox intestinal. E sabe aonde vocês erram? Faz o detox intestinal antes da desparasitação. E a desparasitação sempre é antes e o detox intestinal depois. Primeiro eu mato o verme parasita e aí depois eu venho fazendo toda a limpeza. Então, essa é a segunda terapia complementar do seu processo de desintoxicação e desinflamação da paciente. Terceira terapia complementar, ozônio retal. Quanto mais inflamada minha paciente tiver, mais ozônio eu vou aplicar. Você tem 3 maneiras de aplicar a ozonioterapia. Nós aplicamos via retal, tá? Porque nós estamos falando aqui de desintoxicação. Via local não vai ter o mesmo efeito. Então, eu vou utilizar a via retal. E você pode utilizar de 3 maneiras. Se sua paciente não estiver muito intoxicada, uma aplicação na semana. Se ela estiver razoavelmente intoxicada, 3 vezes na semana. Se você sentir que os níveis de toxina e inflamação estão altíssimos, você vai aplicar 5 dias na semana, que seria de segunda a sexta-feira. Existe tabela de microgramagem, existe tabela de volume, tudo isso a gente ministra muito dentro dos nossos cursos, mas para quem já trabalha com ozonioterapia, vai entender essa dinâmica. Então, você pode incluir a ozonioterapia como uma das ferramentas para o seu processo de desintoxicação e desinflamação. Perfeito? Então, o nosso segundo pilar do processo de desintoxicação e desinflamação é a terapia complementar. É a desparasitação, o detox intestinal e a ozonioterapia. Beleza? Isso não tá na apostila, tá? Isso que eu tô falando agora, esses 4 pilares, não estão na apostila. Terceiro pilar do meu processo de desintoxicação e desinflamação é o plano alimentar. Olha só, a gente falou já de alimentação, só que quando a gente fala de desinflamar e desintoxicar, o plano alimentar ele é objetivo. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Um plano alimentar que seja in natura. O que é in natura? O que é uma alimentação in natura, Fran? São alimentos que são obtidos a partir de plantas ou animais. São alimentos que não passam por nenhum processo, não sofrem nenhum processamento. São alimentos derivados da terra ou de animais. Então, quero fazer um detox. Eu quero fazer, Fran, quero começar o meu tratamento com uma boa ação, com uma ação eficaz de desintoxicação. Eu quero desinflamar minha paciente, eu quero desintoxicar minha paciente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que suplementar ela. Eu tenho que desparasitar, desintoxicar, aplicar ozônio. Eu tenho que passar para ela um plano alimentar in natura, livre de industrializado. Ela vai ficar só derivados da planta e de animais. Olha só. E aí o último pilar, estética. O último pilar é estética. Você poderia deixar a estética de lado se você suplementar, se você fazer a terapia complementar, se você fazer o plano, a terapia complementar, se você fazer o plano alimentar detox, você já ia ter resultados. A estética é o último pilar. E o nosso maior erro em prática clínica é achar que para desintoxicar e desinflamar a paciente, o primeiro pilar é a estética. É sair fazendo um monte de desintoxicação. É aí que a gente está errando. Porque se a sua desintoxicação corporal não vir acompanhado desses 3 pilares que eu acabei de falar,
você não está desintoxicando a sua paciente. Você não está reequilibrando o metabolismo dela, devolvendo saúde, você não está. E aí, quando você for usar o seu recurso eletroterápico, o seu ultrassom, sua ondas de choque, a sua crio, a sua paciente não vai receber bem a eletroterapia, porque a toxina vai combater a eletroterapia, porque a inflamação não vai permitir que os mecanismos de ação funcionem depois que você aplicar a sua eletroterapia. Primeiro pilar do seu processo é esse aqui. Nossa, mas até no tratamento facial você faz isso? Com certeza, principalmente tratamento de melasma. Não adianta eu entrar ali com todos os produtos possíveis e peelings, os melhores peelings e lasers na mancha, sendo que o melasma é uma disfunção multifatorial. Aqui é só a ponta do iceberg, o problema está interno. Não, o melasma não é só o sol, a exposição solar que ela teve, mas também toda uma desordem metabólica que ela tem. Então, até no tratamento facial, a sua conduta é essa. É usar os 4 pilares da desintoxicação e da desinflamação. Suplementação, terapia complementar, plano alimentar detox, estética. E aí a gente entra na estética. Como eu faço a estética, Fran? Para uma paciente que precisa desintoxicar e desinflamar. Quanto mais inflamada a sua paciente for, mais sessões você vai ter que executar. Geralmente, 2 sessões estéticas semanais é o suficiente. Porém, a sua paciente pode necessitar de 3 sessões estéticas, se ela for muito intoxicada. Aí ela vai precisar, sim, de mais sessões estéticas. E aí, o que eu faço nessas sessões estéticas? Aí eu vou contar para vocês em outra live, porque nós vamos falar da desintoxicação em 3 níveis. Então, aí eu vou falar da parte clínica de um bom detox. Mas já para introduzir, o seu detox não é só manta térmica. Ele precisa sim ter a manta, ter a argila, mas ele precisa ter o quê? Reabilitação de músculo, reabilitação respiratória, ele precisa ter a liberação miofacial, ele precisa ter manobras de reabilitação. Então não é só isso. São muitas coisas envolvidas. Então, 4 pilares para o seu processo de desintoxicação: estética, suplementação, terapia complementar e plano alimentar. Vai perguntando aqui, meninas, que depois eu já vou fazer, eu vou responder as perguntas de vocês, tá? E aí, para se tornar fácil, lembra que eu falei para vocês do e-book? Deixa eu ver aqui se eu acho... Ai, não abri, mas espera que eu vou procurar aqui para poder mostrar para vocês, que é muito sensacional. Pera. Lembra que ontem eu mostrei para vocês o e-book, o material que eu dou para paciente do Dicas para a Vida? 50 conselhos para ela ser mais leve, bonita e saudável? Lembra? Eu tenho também um material que é específico para a parte inicial do tratamento, que seria a parte de desintoxicação, de limpeza, de desinflamação. Eu tenho esse material, o que eu acho indispensável, porque ali tem dicas de ouro para minha paciente viver esse processo, entendeu? Deixa eu achar aqui ele, peraí, cadê? Não, eu não vou mandar como faz a desparasitação, porque é bem complicado. E aí isso eu gosto de dar no curso. Eu abro assim, o máximo que eu consigo para vocês aqui, mas tem coisas que realmente eu não consigo. Ai, cadê? Cadê, gente? Peraí, deixa eu ver se eu acho.
Peraí, não sai daí, galera. Devia ter abrido. Eu vi que eu tava muito rápida. Não deixei tudo aberto. Peraí que eu achei. Achei. Peraí. Ó, então lembra que ontem eu falei pra vocês que eu tenho o meu e-book Dicas pra Vida, né? Mas eu tenho também, ó, o e-book de orientação para fase de desinflamação da minha paciente, entendeu? Aqui tem as orientações do que eu quero que ela siga, aqui tem ali o planejamento da primeira semana que a gente dá de desintoxicação e limpeza. Aqui também tem a parte da desparasitação, certo? Tem algumas orientações para a vida dela, que seria alguns tipos de consumo de shot, algumas coisas. Então, a minha paciente sempre tem muito material, ela tem muita informação. Assim como eu libero materiais para vocês, eu libero para as minhas pacientes também. Então, ontem eu ensinei vocês fazerem o material para a vida, para vocês darem na consulta, mas essa fase inicial do tratamento também precisa de ter um material bem desenvolvido, voltado para quê? Para essa fase inicial de limpeza, de faxina, de desintoxicação, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Ó, Genilza, os pilares faz separado ou faz junto? Junto, tá? Aí eu até anotei para vocês. Qual seria a duração de um processo de desinflamação e desintoxicação? Na verdade, tudo isso vai depender da paciente, tá? Hoje, a maioria das pacientes, elas necessitam no mínimo de 2 semanas para que você possa fazer essa limpeza. Na primeira semana, você faz uma limpeza meio que generalizada na parte alimentar, ela começa a tomar um suplemento. E aí na segunda, você faz essa parte da desparasitação e a limpeza intestinal. Só que, se você fazer tudo isso e ainda assim os sintomas da sua paciente não diminuírem e não sumirem, isso quer dizer que você vai ter que fazer um novo ciclo. Então, tem pacientes que apenas com 2 semanas diminui os sintomas ou os sintomas somem e aí totalmente liberada para você poder fazer qualquer processo ali dentro da sua clínica. Porém, tem pacientes que têm muita dificuldade e às vezes 2 semanas é pouco. Você vai ter que aí caminhar com ela um pouco mais de tempo até esses sintomas diminuírem. Mas a grande maioria, 2 semanas é o necessário. E aí, como a Genilza falou, eu faço tudo isso junto? Com certeza. Ela vai receber o kit de suplementação, ela vai tomar esses suplementos em casa, ela vai vir fazer os procedimentos estéticos. Você pode escolher 2 ou 3 procedimentos estéticos por semana, pode escolher de acordo com o nível de inflamação. No final do procedimento estético que ela fizer, que seria ali o seu detox, você já finaliza com a ozonioterapia, certo? E aí, todo o plano alimentar, ela já vai estar fazendo em casa esse detox, essa orientação alimentar, ela também está fazendo em conjunto. Então, todos os pilares, eles são feitos juntos, porque um pouco é feito em casa e um pouco é feito em cabine. E aí, é uma via de mão dupla. Você faz um pouco, ela faz um pouco, e em conjunto, vocês vão conseguir promover essa desinflamação, tá? Inclui, no Recomeçar tem a parte da desparasitação. E no detox metabólico também tem a parte da desparasitação.
porque são base dos meus tratamentos estéticos, tá? Sobre as suplementações, os essenciais, tá? Ômega 3, cúrcuma, magnésio de malato e vitamina C. Lá no e-book que eu fiz para vocês, no guia, a gente fez lá o guia das fórmulas, certo? São fórmulas um pouco mais compostas, tá? Eu coloquei esses nomes separados para vocês porque vocês precisam conhecer um pouquinho, né, do que são antioxidantes, o que são elementos que promovem, né, desinflamação e desintoxicação. Mas, ó, se você for abrir o manual, a primeira fórmula vai estar assim, ó, moduladores de insulina, modulador de insulina ou para acne. E você vai ver que o magnésio de malato, ele tá dentro dessa fórmula. Por quê? É o antioxidante que eu escolhi para colocar dentro dessa fórmula. Se você for passando mais, você vai ver que ali na acne inflamatória também vai ter. E vai ter ali em conjunto alguns minerais que também ajudam muito na desinflamação. Se você for correr, vai ter várias outras fórmulas. Tem fórmula de compulsão alimentar. E aí você vai ver a presença do quê? Do magnésio junto na fórmula de compulsão. Porque se a paciente é compulsiva, provavelmente ela tem uma inflamação crônica, provavelmente ela tem ali toxicidade, então a gente já coloca um antioxidante junto. E assim por diante. Então, parem, leiam esse manual de fórmulas. Tem muita fórmula bacana que vai poder ajudar vocês, tá bom? E aí você vai conhecer também um pouco mais do que? De ativos, certo? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Ó, estética e CIA. Como é a limpeza intestinal? A limpeza intestinal, ela é feita com leite de magnésio. Existem vários jeitos, tá? Tem várias pessoas que têm outros formatos, né? De se fazer limpeza intestinal. A minha limpeza intestinal é com leite de magnésio. A Joelma fez uma pergunta legal. Primeiro é a suplementação ou primeiro limpa e depois suplementa? O ideal seria primeiro limpar e depois desparasitar. Porém, como a gente tem pouco tempo, inicialmente você vai começar com tudo, tá? Eu falo pouco tempo porque o nosso planejamento para desinflamar e desintoxicar uma paciente geralmente é 2 semanas. Então você não tem muito tempo, certo? Por isso que a gente usa tudo em conjunto, tá bom? Vou dar um exemplo. Fran, eu trabalho com injetável e eu tenho bons resultados para gordura localizada, mas eu gostaria de potencializar. Então, antes de começar os seus procedimentos, faça essas 2 sessões, essas 2 semanas de desinflamação e desintoxicação. Depois, aí você começa ali os procedimentos de injetável ou de eletroterapia que seja, tá? Ou não, Fran, eu quero fazer um procedimento de flacidez. Mesma coisa. Antes de entrar com qualquer recurso, faça essas 2 semanas, fala para sua paciente, faz parte do processo. As 2 primeiras semanas do tratamento são as semanas da faxina metabólica. É a semana que eu vou desinflamar e desintoxicar você. Então, a gente vai ter uma série de orientações para seguir e também uma série de detalhes que eu preciso que você faça em casa. Essa parte é importante porque só depois dessa parte o seu corpo vai estar pronto para receber os meus equipamentos, os meus recursos, tá? A Joelma perguntou, ozônio retal, após a desintoxicação intestinal, eu faço tudo em conjunto, tá, Joelma? Apenas no momento do detox intestinal, que geralmente é no final de semana, que eu oriento a minha paciente fazer, que eu não vou executar o ozônio, mas é difícil bater, porque eu sempre peço para elas fazerem o detox intestinal no domingo, porque é um procedimento que vai limpar o intestino grosso dela, então provavelmente ela não vai conseguir trabalhar. Então eu sempre peço para elas fazerem no domingo, por isso que não coincide
com os dias que eu aplico a ozonioterapia, tá? Eu acho que a Cris vai perguntar alguma coisa, né, Cris? E se a paciente tem o quê? O que você quer perguntar? Ou a paciente tem contraindicação para ozônio? Não aplica. É só não aplicar. O ozônio que a gente utiliza é retal. Se ela tem contraindicação para ozônio, é só não aplicar. Continua com as condutas de desparasitação, desintoxicação, suplementação, plano alimentar e as estéticas, tá? Contraindicação é só você não executar. Sabe uma coisa que acontece muito também, meninas? As pacientes, elas começam a falar dos sintomas. Toda vez que você coloca ela dentro de um processo de desinflamação e desintoxicação, é natural ela sentir sintomas, tá? Dor de cabeça, mal-estar, dor estomacal, principalmente se ela tá na fase da desparasitação. Principalmente, tá? Por quê? Porque quando a gente começa a mexer nessa área, vai liberar citocinas, vai liberar ali componentes tóxicos, esse parasita vai vir a morrer, vai liberar toxicidade para esse corpo. E também pensa, a gente está mexendo em uma paciente e promovendo uma limpeza. Então, tudo que você promove a limpeza, você vai acabar gerando sim algum efeito adverso. Então, eu sempre procuro tranquilizar a minha paciente, avisando antes dela sentir o sintoma. Dor de cabeça é comum, dor estomacal é comum, problemas, né, às vezes solta o intestino também é comum, mal-estar é comum. Isso faz parte do processo de limpeza, tá? E para quem não tem o ozônio, Fran, funciona? Sim, porque você vai estar usando outros tipos de ferramenta. Não existe outra coisa para substituir o ozônio, tá? Algumas alunas minhas perguntam se o ILIB substitui o ozônio. O ILIB não substitui o ozônio, tá, meninas? São ações sistêmicas, só que são ações diferentes. Fran, eu não tenho ozônio, mas eu tenho o ILIB. Tudo bem, pode fazer o ILIB. Ele vai fazer uma ativação sistêmica também. Porém, entenda que a ativação sistêmica do ozônio é diferente. Nós estamos conduzindo o quê? Gás, oxigênio, nós vamos fazer uma agitação celular, vamos oxigenar todo esse sistema. O ozônio entra por difusão, ele tem alguns componentes que fazem a desinflamação também, diferente do ILIB, que tem outro tipo de mecanismo de ação, mas não deixa de ser uma ativação sistêmica. Então, eu não tenho ozônio, tenho o ILIB, pode substituir pelo ILIB, mas não entenda que são ações diferentes. Assim, o ozônio, depois que você começa a trabalhar com ele, você quer trabalhar só com ele, né? Você quer só ele, né? Você acha que ele resolve pra tudo. Ah, as meninas tá com uma dor nas costas, aplica ozônio. Eu vejo uma das meninas, ai, tô gripada hoje. A hora que eu entro na sala, tá aplicando ozônio. Tudo é ozônio. Ah, tô com dor de ouvido, ozônio. Ah, eu tô com uma ferida, ozônio. Tudo é ozônio. Perfeito? Deixa eu ver aqui no meu material se eu esqueci de falar mais alguma coisa. Vocês me perguntaram sobre o apoio hepático, então tem sim desintoxicações hepáticas. Eu acho muito difícil de fazer, porém, ervas e fitoterápicos como a silimarina é algo que pode ajudar no apoio hepático. Então, vou dar um exemplo. Chá de dente de leão, chá verde, isso apoia muito, tá? Nos efeitos hepáticos. Então, se eu vejo que a minha paciente também, além de estar intoxicada e inflamada, ela demonstrou ali sinais de que a parte hepática, a parte renal dela não está funcionando bem, ela também pode consumir dentro da dieta alimentar o chá verde e o chá de dente de leão. Se vocês vocês que são minhas alunas do Detox Metabólico ou quem for, sabe que os nossos cardápios, todos eles têm o quê? Tem tomar uma xícara de chá
E aí tem os horários que a gente toma o chá e o tipo do chá, certo? Sabe para que é aquele chá? Para esse apoio hepático e renal. Também é interessante, né, durante esse processo que a gente está fazendo de desinflamação e intoxicação, a paciente fica livre de álcool e aí açúcar também. A gente sabe, né, que não, é uma coisa que talvez nem precisaria falar, mas vale relembrar que álcool e açúcar durante esse processo é totalmente anulado, tá? E aí, lembrando da hidratação contínua, tá bom? Outra coisa importante para essa fase que vocês vão fazer agora de desinflamar e desintoxicar a paciente é pedir que ela pratique também os exercícios físicos, principalmente exercícios aeróbicos, que são exercícios que ativam bastante a circulação e eliminam muito as toxinas, contribui para todo esse processo que você vai estar, né, causando no corpo dela. E aí ela precisa gerenciar o estresse. A gente tem no Recomeçar as nossas respirações. A gente fala que a respiração é a reabilitação respiratória. Essa respiração ajuda a fechar a diástase, ajuda a ativar o intestino, ajuda a gerenciar o estresse, ajuda a melhorar as curvas. Então, a sua paciente precisa aprender a respirar. E aí, pode ser uma ferramenta de você incluir também nesse processo de desintoxicação e desinflamação, certo? Tudo que você faz é para poder melhorar as condições dela, as condições sistêmicas, as condições de pele, as condições, todas as funções, é você melhorar. Fran, estou com uma paciente de lipedema, como que eu vou proceder no tratamento dela? Essa linha de raciocínio que eu acabei de falar. Primeiro você diminui os sinais e os sintomas, depois você começa com a eletroterapia, tá? Planejamento estético. Então, qual é o momento que eu entro com planejamento estético, que eu entro com a estética avançada, com os meus recursos eletroterápicos? Depois que ela estiver desinflamada, certo? Antes disso, você até pode usar uma manta, um vibrocel, uma endermologia. Agora, ultrassom, ondas de choque, radiofrequência, criofrequência, tudo que são recursos mais eletroterápicos, recursos que emitem ondas ultrassônicas, sempre depois. Primeiro eu desinflamo, cuido dela, depois os meus recursos. Aparelhos que eu posso incluir dentro ali do meu processo de desintoxicação. Modelata, dermotonos, que seria o endermo e a plataforma oscilatória, certo? Plataforma vibro-oscilatória. São ótimos recursos para você agregar dentro dos seus procedimentos de desintoxicação, certo? O monitoramento, igual eu disse ontem, é contínuo. Então vai conversando com ela, perguntando se está diminuindo os sinais e os sintomas. Melhorou o sono? Melhorou o intestino? O que mais que melhorou? Você tem que sentir se os sintomas estão diminuindo ou não, certo? Então, o diálogo é a ferramenta essencial para você saber se o seu processo de desintoxicação está dando certo. E aí, o que vocês acharam das minhas dicas de hoje para você desinflamar e desintoxicar a sua paciente? A partir de amanhã é só eletroterapia pesada, tá? Mas eu tinha que começar a maratona com essa visão. Porque se eu começo a maratona falando de crio, se eu começo a maratona falando de sonofocos, se eu começo a maratona falando de dermotonos, não dá. Porque aí você vai achar que é só ligar o aparelho e passar na paciente. Aí não vai dar. Aí você vai falar que o aparelho não é bom, que a técnica não é boa. Não dá. Antes de eu falar de estética avançada, de eletroterapia pesada, eu preciso que vocês tenham essa visão que eu passei ontem e que eu passei hoje. Porque senão não vai dar certo. Tanto no facial como no corporal, a gente precisa ter essa visão amplificada. Algumas pessoas chamam de estética integrativa, não é?
Eu prefiro chamar de estética mais humanizada, mais avançada, mais completa, mas não deixa de ser uma estética integrativa. É uma visão ampliada para o teu paciente. Não é olhar só localmente, só a disfunção, mas é olhar o contexto de vida, o contexto de funcionamento do corpo. E aí isso é apaixonante, porque você vai vendo seus resultados subindo, você vai entregando cada vez mais resultado, e aí você vai vendo que, poxa, por que eu não fiz isso antes? Eu sabia de tudo isso, mas não colocava em prática. Eu sei, eu falo, mas eu não ponho em prática. E aí você vai aumentar a entrega de resultado. Que bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? A palavra-chave de hoje, ó, são 5 lives, 5 palavras-chave. Só participa do sorteio quem tiver com as palavras-chave, certo? E aí a nossa segunda palavra-chave. A nossa segunda palavra, a primeira palavra-chave, vocês lembram qual que é? Palavra-chave de ontem? Vocês lembram? Foi, vamos ver quem lembra. Qual foi a palavra-chave de ontem? Oh, tão muito boa! Eita, que essa mulherada quer ganhar os prêmios de qualquer jeito mesmo, é na garra, né? É na garra. A segunda palavra-chave é desinflamação. Anota aí. A segunda palavra-chave é desinflamação. Nunca mais a minha paciente vai ser inflamada, porque agora você sabe como você desinflama uma paciente. Agora você sabe o que é inflamação, o que é intoxicação, quais são os mecanismos, como atua no corpo da sua paciente, quais são as causas. Você sabe. Então, a segunda palavra-chave é desinflamação. E amanhã eu quero ver vocês. Eu sei que é sábado. Muitas pessoas gostam de fazer churrasco, sair, ir pra balada. Mas a gente vai fazer amanhã às 20 horas. É rapidinho. É das 8 às 9, das 8 às 9h30, 1 horinha aqui comigo, só. E aí, qual que é o nosso tema de amanhã, Nanda? Já esqueci. É CRIO? É CRIO o tema de amanhã? Tadinha da Carol, aniversário dela, pautora, né, amiga? É 1 horinha só de live. Amanhã é CRIO. Gente, amanhã a gente vai falar de CRIO. Amanhã eu vou abrir o olhar de vocês para trabalhar com a criolipólise de placa, tá? Você vai entender que existem várias maneiras de se trabalhar com a CRIO e a sua CRIO não precisa ficar aí parada. Existem formas de se trabalhar com ela e eu quero falar sobre essas formas amanhã para que vocês ampliem a visão de vocês e vocês vão ver como o Polaris Plaques é mágico, tá? Então amanhã vou falar de criolipólise, sabadão, não me deixem aqui sozinha, eu espero vocês em mais um dia da nossa maratona, tá bom? Não esquece, a apostila de hoje tá dentro do grupo e o manual de suplementação, que é o presente que eu liberei para vocês, tá aqui com o Thiago, é só você mandar mensagem no WhatsApp dele, tá bom? Beijos e até amanhã!